E a Bíblia descreve então que Jó levantou a sua cabeça e começou a justificar-se diante de Deus, trazer a sua justificativa diante de Deus. Alguns dias atrás, eu perguntei para um irmão, perguntei notícias de uma pessoa que eu a conheço há muitos anos. Este irmão olhou para mim e disse: pastor, o irmão que você está perguntando, ele está passando por umas dificuldades muito grandes. E o senhor sabe o que é isso? O senhor sabe por que ele está passando? Deus está tratando com ele. Eu fiquei pensando assim: esse Deus que está tratando deste homem não é o Deus que eu conheço. É outro Deus, não é possível. Como é que nós associamos a vida cristã? Deus, eu já ouvi muitas pessoas dizerem: Deus está tratando com fulano, com o irmão, com a irmã. Não, Deus nos trata de uma maneira especial. Mas se cairmos na dificuldade às vezes, mesmo assim, Deus continua nos amando, Deus continua nos acolhendo. A Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer na morte do pecador. Porém a Bíblia descreve do segundo amigo de Jó. O primeiro diz: talvez tu tivesse cometido algum pecado e por esta razão tu está passando por essa dificuldade. Veio o segundo amigo e disse: Jó, tu é um homem experiente, um homem inteligente, tu já abençoou tantas pessoas, mas tu sabe que Deus não atende a pecadores. E a Bíblia descreve então que mais uma vez Jó começa a se justificar, e ele começa a trazer a sua justificativa dizendo: maldito o dia que eu nasci. E ele continuou as suas reclamações. Vem o seu terceiro amigo, chamado Zofar, e disse: Jó, tu te justifica como um santo, e santo só existe um. Queridos, quando você for levar esperança para as pessoas, quando você for visitar alguém, não aponte o dedo para as pessoas e nunca diga: Deus está tratando contigo. Eu já passei por algumas dificuldades nesta vida, mas Deus sempre me tratou de uma maneira muito especial. O Deus que eu conheço é diferente. É um Deus de amor, é um Deus maravilhoso. É por essa razão que o salmista Davi, lá nos seus salmos, em alguns dos seus salmos, ele disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo algum, porque a tua presença vai estar comigo, a tua fidelidade, a tua bondade vai estar presente na minha vida. E ele vai descrevendo: e eu quero habitar na casa do Senhor por longos dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Mas de repente, na vida deste homem que estava sofrendo as angústias, as agruras da vida, aparece um quarto amigo, bem jovem, Eliú. A Bíblia descreve que ele olhou para os seus amigos, para os amigos de Jó, olhou para Jó e disse: olha para mim, na condição de jovem, pois eu sou o mais novo de todos, eu esperei que todos falassem, eu imaginei que como jovem eu não tivesse palavras de consolação. E vocês sabem que eu não encontrei na Bíblia de onde apareceu esse homem. Esse homem apareceu com uma figura de anjo, aparentemente.
porque a Bíblia não consta, de repente ele não estava junto, mas de repente ele aparece ali, este quarto amigo, chamado Eliú. E a Bíblia descreve então que ele olhou para o seu amigo Jó e disse: eu preciso falar alguma coisa contigo, mas eu quero que tu não me responda e nem tampouco fique se justificando diante de Deus, apenas me ouça. E a Bíblia então vai discorrendo algumas coisas que esse moço começou a falar para Jó. Ele disse: Deus é um Deus que controla todas as coisas. Jó capítulo 36, verso 2. E agora, parece que para este homem chamado Jó, não havia mais nenhuma esperança. Tudo estava perdido. Mas de repente, chega um jovem, um moço, bem novo ainda, com uma palavra de esperança. É claro, nós precisamos respeitar os mais velhos, mas às vezes nós precisamos entender que Deus sabe as maneiras especiais de tratar com as pessoas. E às vezes nós envelhecemos na idade, mas não amadurecemos. É uma coisa assim interessante a vida do ser humano. Mas Eliú chega com a primeira mensagem dizendo: Jó, mais um pouco de paciência e eu te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Escutem bem, o homem estava sem esperança, aparentemente tudo estava perdido, e em suas palavras ele dizia: tudo que me resta é a sepultura, pois eu sou como sombra que vou desaparecendo, eu sou como árvore que estão perdendo os seus ramos, e eu sou como uma flor que está murchando. Mas de repente chega este moço e diz: mais um pouquinho de paciência e eu te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. E a Bíblia descreve que Jó então tentou se justificar, e ele disse: Jó capítulo 35, verso 13 e 14: Deus não atende a gritos vazios. Gritar sem sentido, Deus não te ouvirá e nem atentará para os que gritam gritos vazios. Porém, o Todo-Poderoso, e diz o texto bíblico, Jó ainda, que dizes, não o vês, a tua casa, ou seja, tudo que tu fala, tudo que os teus gritos aparentemente vazios, tu pensa que ninguém está ouvindo. Mas não te esqueça, eles estão chegando diante de Deus. Às vezes, irmãos, nós pensamos que ninguém se importa com a gente, ninguém nos dá atenção, mas Deus se importa com você. Deus cuida de você, e a sua